O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma organização social, iniciativa privada, que tem o objetivo o desenvolvimento da qualidade da educação. Sua fundação ocorreu a 23 de fevereiro de 1973 e atua em todo o território nacional, possuindo vinculação com milhares de unidades educacionais e empresariais, organismos públicos e sociais e agentes propulsores da sociedade. Mantém convênios de cooperação técnica com grandes universidades brasileiras e estrangeiras e está vinculado às principais entidades que congregam as instituições de educação. Edita periódicos e outras publicações técnicas que são distribuídas no Brasil e no exterior como forma de promover a educação permanente e difundir estudos e pesquisas. Convidamos a todos a visitar o nosso site www.ipai.com.br e no canto esquerdo da tela analisar a nossa logomarca do Instituto. Representa o perfil da inteligência na tela, marcando a evolução da educação através de várias formas de conhecimento e de transmissão de conhecimento. O Fórum Virtual de Administração da Educação é uma das séries de eventos virtuais produzidos pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Ele tem o intuito de aprimorar o conhecimento de todos aqueles que participam, trazendo à exposição assuntos relevantes dentro da área educacional. Para cumprir esse objetivo, o Fórum Virtual de Administração da Educação de hoje traz o debate o tema Perspectivas da Educação no Brasil e no Mundo, que terá como palestrantes o Dr. João Roberto Moreira Alves, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, Administração e pós-graduação em Direito Empresarial e Gerência. Fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância e conselheiro da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. Complementando, haverá uma exposição feita no sistema audiodigital sobre o tema pelo professor José Raimundo Martins Romeu, ex-diretor da Universidade Federal Fluminense e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, e atualmente pró-reitor da Universidade Cândido Mendes. Quais são as perspectivas da educação no Brasil e no mundo? Essa é a grande indagação para todos os que atuam na área de educação e áreas afins, de ter um cenário de possibilidades de avanços, retrocessos previstos para a educação no Brasil e no mundo. Dentro desse contexto, nós vamos conversar um pouco com os educadores que participam desse nosso fórum virtual, contextualizando primeiramente os aspectos dentro de um cenário brasileiro. O Brasil tem, segundo vários estudiosos, o risco de um apagão de mão de obra. O que seria esse apagão de mão de obra na visão, como, por exemplo, dos estudos feitos pela Confederação Nacional de Indústria? É um descompasso entre o processo de formação da juventude, daqueles que estão indo para o mercado de trabalho, com as exigências do próprio mercado. Há, sem dúvida nenhuma, muitas expectativas que, por parte das empresas, das corporações, das grandes, médias e pequenas, que esse jovem que chega ao mercado de trabalho já venha adequado para enfrentar essa realidade, que é uma realidade dos avanços tecnológicos, especialmente, dos avanços previstos em todas as áreas do conhecimento e que, naturalmente, precisam ter um encurtamento da distância entre o lado acadêmico e as instituições empresariais, as empresas de uma maneira geral. O que se nota sempre é que o processo de formação dos jovens, dos adultos, é um processo que vai num ritmo que é um ritmo mais ou menos tradicional. Nós temos, por parte do governo federal, estadual,
principalmente que cuida do ensino médio, do ensino técnico, nós temos muitas amarras, e essas amarras não são liberadas com tanta facilidade. Então, nós encontramos em todos os estados brasileiros normas que são normas muito antigas, especialmente que regulamentam a criação de escolas regulares ou escolas técnicas para a sua expansão. Alguns estados ainda exigem que, por exemplo, uma modificação de grade curricular tenha que ser previamente aprovada pelo Conselho Estadual de Educação ou pelo Conselho do Distrito Federal. Outros já são mais livres, já dão uma liberdade maior, mas o que é certo é que nós encontramos com todo um cenário nacional muito mais rigidez, muito mais pressão para submissão desses projetos pedagógicos aos órgãos governamentais do que a liberdade que é tão esperada e tão desejada por todos nós. Quando nós temos, por exemplo, um catálogo dos cursos técnicos, um catálogo dos cursos do Pronatec, estabelecem nomenclaturas que devam ser seguidas. Muitas dessas nomenclaturas que constam no catálogo são nomenclaturas que já não existem no mercado mais. Você não tem mais profissão. Várias daquelas profissões elas acabaram. E é muito comum, quando você tem um crescimento, você tem um avanço das instituições, você encontra cursos que têm até mercado de alunos, entretanto não tem mais mercado de trabalho. E o que isso representa? Um grande desperdício, uma frustração para aqueles que se formam, mas formam para nada. Nós temos que vir, não podemos ficar com os faróis virados para trás. Nós temos que ir pensando à frente. E pensando em 1 ano, 2 anos, não. Nós temos que pensar muito mais à frente, porque se um jovem está, por exemplo, entrando no ensino médio hoje e vai fazer um ensino superior, ele vai levar no mínimo aí em torno de 6 a 8, 9 anos para chegar à sua formação plena. E o que haverá de necessidade daqui a 9 anos? As escolas, de uma maneira geral, não têm em seus quadros núcleos que sejam núcleos prospectivos de tendências da educação. Nós temos um grande educador brasileiro que fez há pouco tempo um trabalho que é um dicionário das profissões do futuro. E esse trabalho, não publicado ainda, é um trabalho que é extremamente interessante, porque prevê nomenclaturas de perspectivas de 10 anos, aproximadamente. Então, é importante que não tenhamos ainda essa consciência que o que funciona bem hoje vai continuar funcionando bem amanhã. Talvez até funcione, mas provavelmente não. E o que nós sentimos é que, para suprir essa defasagem que existe, as empresas partiram para criar as suas universidades corporativas, que são centros de capacitação, de treinamento, chamado assim, um nome muito ruim, o treinamento, mas é o nome usual ainda, um centro de aperfeiçoamento, de desenvolvimento de pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho, ou já ingressaram nesse mercado de trabalho, mas estão descontextualizados com a necessidade das corporações. Então, nós temos que verificar que a escola ela precisa pensar em preparar essas pessoas para a formação humana, de uma maneira geral, essa é uma das grandes missões, mas também na formação para o trabalho. E essa formação do trabalho ocorre especialmente nos cursos técnicos ou nos cursos superiores, na graduação tradicional ou na graduação tecnológica. A pós-graduação, ela é uma nova formação, mas não permite o exercício profissional. No Brasil acontece isso. Você pode exercer uma profissão se você tiver a graduação. Se você tiver a pós-graduação, não permite o exercício profissional. Então, por exemplo, eu tenho minha formação inicial na área de ciências jurídicas e sociais e na área de administração. Então, posso exercer a profissão, e assim exerço, de cientista social, de advogado e de administrador.
Se eu quiser fazer uma pós-graduação, por exemplo, em psicologia, eu posso fazer, mas não poderia exercer a profissão de psicólogo. Eu teria que fazer um curso de graduação em psicologia para poder exercer a profissão de psicólogo. Então, toda a pós-graduação, mesmo a pós-graduação plena, mestrados, doutorados, pós-doutorados, não permite que exista a execução de profissões, se possa exercer a profissão. E o que nós sentimos de mercado hoje no Brasil? No Brasil, felizmente, apesar de ainda não ter um avanço tão esperado, mas o Brasil está muito bem em relação a outros países. A crise europeia, a crise mundial, que abateu algumas nações fortemente, no Brasil ele chegou muito lentamente, embora tenhamos ainda um gargalo de programas governamentais não executados plenamente, mas estamos, de uma maneira geral, bem melhor do que muitos países europeus, melhor do que países do nosso continente, e temos uma esperança, na verdade, alguns grandes projetos sendo viabilizados, como da Copa do Mundo, daqui a pouco tempo, não dá tempo de formar ninguém para a área da Copa do Mundo, a não ser um rápido processo de adequação, de atualização, mas temos Olimpíadas, temos o pré-sal, que é uma grande perspectiva de empregabilidade, mas nós temos o que a indústria chama um risco de um apagão de mão de obra. Isso é muito ruim, porque já se nota, por exemplo, em algumas regiões, a necessidade de contratar, e nós estamos contratando chineses, estamos contratando estrangeiros, para exercício de profissões de nível técnico, afastando a oportunidade de brasileiros. Esse é um lado que é o lado de mercado, esse é o lado bom que nós temos, e quanto mais liberdade as escolas de educação básica ou superior tiver, será melhor, porque você terá uma agilidade plena para o desenvolvimento dos seus programas, dos seus projetos educacionais. Não temos mais os antigos currículos mínimos. Talvez alguns de vocês que participam desse evento lembram que nós tínhamos antes um currículo mínimo, que era na prática um currículo máximo, que estabelecia as perspectivas, os limites que você deveria chegar à formação. Nós tínhamos, por exemplo, cursos na área de comunicação que tinham, inclusive, a especificação de equipamentos que você precisava ter, ementa de disciplina, tudo através do currículo mínimo, chamado assim pelo Conselho Federal de Educação. O Conselho Federal de Educação já não existe mais, mas temos o Conselho Nacional de Educação, que passou a chamar como parâmetros curriculares ou diretrizes curriculares nacionais, parâmetros mais para a educação básica e diretrizes mais para a educação superior, mas são diretrizes que você deva seguir ou não. Entretanto, nós temos os instrumentos de avaliação, a avaliação que ocorre fortemente, quer no processo, através das comissões de avaliadores que visitam as instituições, quer através dos exames nacionais, o Enem, o ENAD e outros exames, mas você acaba tendo uma certa padronização de conteúdos em função do que vai cair no exame, não daquilo que você gostaria de fazer. Não adianta, por exemplo, você ser uma instituição que adote toda a competência que você tem no desenvolvimento dos seus projetos, mas você esbarrar, na realidade, num baixo desempenho no exame, num trovão, antigamente, ou no ENAD, que você vai perder aluno. Então, você não adianta você sair um pouco de um padrão estabelecido do norte a sul, do leste a oeste, para o desenvolvimento da educação. Nós temos que convir que as políticas de educação, elas precisam ser mais ágeis. Nós estamos sem um plano nacional de educação. Talvez tenhamos dentro de pouquíssimo tempo. Foi aprovado na Câmara, foi ao Senado, voltou à Câmara, que discute agora e talvez nesse primeiro semestre ainda de 2014 nós tenhamos o Plano Nacional de Educação prevendo ações para 10 anos. Mas, na realidade, ele foi desenvolvido em 2010. Então, ou seja, nós já estamos defasados 4 anos, 3 anos e um pouquinho, já estamos defasados para um plano novo, que é um plano que já deveria estar em vigor há muito tempo.
Nós estamos à deriva, nós estamos sem plano, e sem plano o governo faz, na verdade, o que quer, porque não tem uma diretriz, não tem uma linha a ser seguida. Então nós estamos caminhando para chegar talvez a algum ponto, mas sem ter previamente estabelecido aonde nós vamos chegar. As perspectivas hoje, nós temos há pouquíssimos dias a troca do ministro da Educação. Houve uma troca política, já é um fato constante no país. O Brasil tem uma alternância de titulares do Ministério da Educação muito grande. Nós tivemos, num governo só, já 3 mudanças de ministro, mas o que nós temos que verificar é que existe esperança todos nós precisamos ter, e as perspectivas de ter um técnico hoje, não um político, no Ministério da Educação, são perspectivas positivas. O atual ministro, o ministro Paim, ele tem conhecimento já de trabalho no MEC há muito tempo, já trabalhou em programas governamentais, bastante afinado com o governo federal. Então, é uma pessoa que não tem uma notoriedade em termos de ocupação de um espaço político, mas tem a praticidade. Nós estamos precisando muito de ações, não estamos precisando muito de discursos. Torcemos e vamos desejar que ele consiga fazer essa boa gestão, sabendo que ele fica até o final do ano. Final de ano, eleições, novos resultados, uma recondução, uma troca de poder, mas haverá necessidade de composições políticas partidárias, e pode ser que o ministro Paim volte a ocupar uma secretaria executiva, ou seja mantido como o nosso ministro da Educação no próximo governo, isso se mantiver a mesma estrutura de poder. Se houver alternância, naturalmente teremos um novo ministro da Educação. Aliás, o Brasil é fértil na mudança de ministros. Nós temos hoje, nos 190 anos aproximadamente do Brasil independente, temos 170, mais de 170 ministros da Educação. O prazo de validade de cada ministro acaba sendo, na realidade, de 1,1, ou seja, o ministro ano, praticamente, alguns alternaram um período maior, como Gustavo Capanema, como Paulo Renato, outros mantiveram um prazo, naqueles 70, 80 dias, como ministro. Então nós temos que convir que as perspectivas da educação do Brasil, elas são positivas. Nós temos, por exemplo, o Pronatec. O Pronatec é um programa que tem um grande viés de apoio financeiro e apoio governamental. A presidência da República aposta, fala constantemente no Pronatec. E tem muito dinheiro. O dinheiro tem sido carreado especialmente para as entidades do Sistema S, que fazem um excelente trabalho, e nós temos convido a relevância das entidades do Sistema S, desde 1945 aproximadamente, os primeiros serviços nacionais de aprendizagem comercial, industrial, fizeram marca e fazem marca até hoje, seguido por várias outras entidades, e nós temos hoje essas entidades do Sistema S executando muito bem os projetos no campo da educação técnica, do ensino técnico. Ainda várias outras instituições privadas estão procurando fazer esse trabalho, estão conseguindo financiamento, mas numa proporção menor do que o que tem sido o grande gargalo de entrada de recursos e da saída de técnicos qualificados, até bem qualificados, pelas instituições de formação profissional. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós temos que analisar as perspectivas de inclusão digital, por exemplo. Nós estamos hoje fazendo um projeto, um trabalho dentro de uma tecnologia vídeo digital. Mas sabemos que muitas escolas não têm sequer ainda energia elétrica. E não são escolas encravadas no interior da Amazônia, são escolas dentro. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós temos mais de 150 escolas no estado do Rio de Janeiro que não têm sequer luz. Não tendo luz, consequentemente, você não tem tecnologia, você não tem como acessar. Você tem hoje, tem um barateamento parcialmente de custos, mas mesmo assim não atingimos aquilo que diz a lei, que nós precisamos, e percorrer nesse sentido,
que diz que nós devemos ter as tarifas especiais para o ensino e que, no fundo, nós temos uma tarifa que tanto faz você postar para um aluno um livro ou postar para um conhecido seu uma revista pornográfica, você paga exatamente o mesmo preço de correio, o que é um absurdo. Então nós temos lei que diz que é diferente, mas na prática, quem está lá no correio para receber o envelope, ele tem uma tabela e essa tabela é que ele segue dentro dessa sua direção. Mas o que nós precisamos mais? Precisamos ousar. Naturalmente, o ousar é sempre um risco. Você ousar criar um curso novo, se você é universidade ou centro universitário, você pode fazer. Se você é faculdade isolada, você não pode fazer. Se você é uma escola técnica, você não pode fazer. Você tem que passar pelas amarras, pelas vistas, etc. As universidades hoje e os centros universitários vêm ousando mais do que as outras, obviamente porque tem a liberdade constitucional das universidades. O centro universitário não tem liberdade constitucional, mas tem uma liberdade assegurada por um decreto, uma liberdade meio frágil, mas na prática está funcionando. E o que nós temos que convir é que a ousadia é fundamental, desde que ela não quebre a instituição. Você também não vai ousar, se você é uma instituição privada, criando cursos que sejam viáveis economicamente. Você tem que ter um estudo de mercado, você tem que buscar saber o sobreequilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio para você poder ir à frente, senão você quebra toda a instituição. O que nós sentimos é que há uma expansão, e há uma expansão também no setor relativamente pouco usado nas instituições, que é a educação à distância. E a educação à distância é uma grande ferramenta que existe para o desenvolvimento, para a democratização da educação de qualidade. O Brasil avança, nós participamos muito de perto disso, ocupamos, inclusive, durante muito tempo, e fomos um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação à Distância, da nossa ABED, e sabemos, fizemos os primeiros encontros nacionais, os primeiros congressos, hoje a ABED tem resultados bastante exitosos, mas encontramos ainda um ranço governamental de permitir uma série de coisas, menos por educação à distância. E nós sabemos que o mundo inteiro adota a educação à distância, a aprendizagem à distância, chamada assim, como uma forma de crescimento, uma forte forma de crescimento organizacional. Então, o que nós temos que convir é que todo esse processo de perspectiva da educação no Brasil, ele não pode ser isolado de uma perspectiva do mundo, uma perspectiva de Mercosul, uma perspectiva de continente americano e uma perspectiva naturalmente universal. E aí vai uma grande realidade, uma grande diferença entre os projetos de países, que são países que têm mais visão, mais liberdade, para países que são países como o Brasil, que têm as amarras muito fortes pelo governo. Então, se olhamos no mundo, obviamente, todos vocês conhecem os grandes resultados obtidos pelos chamados tigres asiáticos. O que é que eles fizeram? Investir na educação. E investir na educação, você conseguiu ter o crescimento e teve a possibilidade de melhorar o país como um todo. Nós temos hoje, embora um modelo complexo para a democracia, mas o modelo da China, hoje nós temos muitas universidades chinesas muito bem ranqueadas, e temos chineses comprando universidades americanas. Isso é um grande investimento de chineses, orientais, de uma maneira geral, mas especialmente chineses, comprando universidades nos Estados Unidos. Para quê? Para capacitar melhor o seu pessoal. E dentro dessa universalização, muitas adotam o sistema de educação à distância. E a educação à distância, você não tem fronteira. Os cursos ministrados por instituições estrangeiras através da educação à distância no Brasil não valem nada para o Brasil, mas não vale nada em termos de ascensão funcional. Então, se você é funcionário público, você depende de um diploma carimbado nos termos do MEC.
Mas se você trabalha na iniciativa privada, você é um profissional liberal, o que interessa é você ter o conhecimento. O carimbo pouco importa. E esse processo de crescimento, surgimento, inclusive de escritórios de universidades estrangeiras no país, acontece com grande intensidade. Nós temos em São Paulo, já temos no Rio de Janeiro, os grandes centros, já recebem pessoas que vêm para implantar escritórios de universidades, famosas universidades, bem referenciadas dentro do mundo. Isso leva naturalmente o seu aluno. O seu aluno ele vai para um programa de intercâmbio e nesse programa de intercâmbio ele fica. Ele matricula-se, especialmente na pós-graduação, numa universidade estrangeira aqui no Brasil, sem ter que sair do Brasil. Como a universidade estrangeira fornece boa qualidade, você tem um profissional com melhor empregabilidade. Então, o que nós temos que convir é que no mundo temos também alguns retrocessos, temos escolas, por exemplo, que ainda mantêm modelos muito tradicionais, mas temos, num ranqueamento mundial, as nossas universidades não chegam a posições invejáveis. Então, temos hoje a Universidade de São Paulo, a USP, por exemplo, a mais bem referenciada, está bem abaixo daquelas que são de países até não com tanta projeção quanto o país, o nosso Brasil. Então, nós temos que convir que os rankings às vezes não expressam bem a vontade, a decisão, mas na prática as pessoas olham e observam. Você quer subir no topo desse ranking. Se você não consegue, você arranja uma desculpa. Você tem, não estamos preocupados com o ranqueamento brasileiro, estamos preocupados com a qualidade, é um belo discurso. Mas na prática você perde aluno. Certo? Se você tirou uma posição boa, você está numa cidade, óbvio que a sua campanha de marketing vai dizer, olha, é melhor que a instituição da cidade, ou da região, do estado, ou do Brasil, se for realmente o melhor do Brasil, porque o MEC assim diz. Os critérios estavam errados ou não, isso é pouco importa, mas o que interessa é que você tenha uma chancela, que é da OAB, por exemplo, que é dos conselhos profissionais, mas dizendo que você tem qualidade. E essa qualidade, isso foi dito, ele acaba sendo utilizado nas campanhas. Então, o que nós temos que verificar é que as perspectivas no mundo são perspectivas bastante variadas de região para região. As perspectivas hoje em países mais pobres é uma perspectiva talvez com mais dificuldade, mas quantas são, por exemplo, as vagas oferecidas pelas universidades brasileiras para estudantes de países espalhados aí pelo mundo inteiro? São muitos. O Ministério da Educação acabou de divulgar uma relação dentro de um programa de receber alunos. Você tem alunos de toda parte do mundo estudando no Brasil. Por quê? Porque nós estamos bem. É interessante. Você não vai estudar em Bangladesh. Se você está aqui no Brasil, se você está num país africano, você vai estudar no Brasil. O Brasil é um país de referência mundial, uma economia boa, não é tão boa quanto se quer, mas é uma economia bem colocada. Mas o que nós temos que convir é que há um afluxo grande de pessoas, estudantes, e esse é um outro mercado também. Você é dirigente de uma instituição e tem um programa de cooperação internacional, e esse programa representa a perspectiva de inclusive ganhos financeiros. Então, o que nós temos que verificar é que todo esse cenário de perspectivas para 2014 são positivos. Temos aí alguns tropeços, por exemplo, como a perspectiva do INSAIS, Instituto Nacional de Supervisão e Regulação da Educação Superior. O nome já é cansativo, a estrutura será uma estrutura pesada, que pode até vir a abortar o projeto de lei de uma medida provisória. O governo já não aguenta mais tanto impasse que ocorre no Congresso Nacional. O projeto era para já ter avançado muito, mas na verdade nós estamos com um projeto ainda nas primeiras comissões técnicas da Câmara, depois irá ao Senado, depois volta à Câmara, acaba o governo, acaba o ano e o projeto não sai. Então já foi trabalhado politicamente para alguns parlamentares, alguns estudantes proporem o processo de
transformação do projeto numa medida provisória. E passa a valer. E passando a valer, depois ajusta-se as coisas como naturalmente elas deveriam vir acontecendo, que seria isso o normal desse sistema. Então, o que nós temos que verificar é que, se a gente tirasse essas amarras do Ministério da Educação, a educação funcionaria muito mais. Mas não temos essa esperança. Temos esperança, mas não temos perspectivas de não termos o Ministério da Educação, não termos normas famílias. Mas nós vemos a cada momento as coisas sendo mais fechadas. Por exemplo, um fato novo, já vigente, é que todas as instituições de ensino terão que fazer um cadastramento, inserir um processo de comunicação MEC dos cursos de pós-graduação latística. Você não tinha isso. Aliás, você tinha uma portaria ministerial que ninguém cumpriu e ficou por isso mesmo. Mas agora, o Conselho Nacional de Educação baixou um parecer, o ministro homologou o parecer e veio uma resolução. Observem isso bem nos sistemas de comunicação, legislação das suas instituições, já deve ter passado isso para vocês. E o governo fez inteligentemente uma posição inversa. Ou seja, se você não comunicar, seu curso está irregular. Então, inverteu antes. Antes, o MEC teria que fazer uma notificação de você está irregular. Hoje não, se você não comunica, você está automaticamente enquadrado como um curso irregular. Observe essa portaria, que foi editada agora em 2014, observe um parecer do Conselho Nacional de Educação, que esqueceu até que tinha uma portaria para isso e baixou uma nova norma. Então, ou seja, aquele grande mercado, que era um mercado livre, que você crescia, o que você quisesse, não pode acontecer mais. Você tem, mas ela vai ter que trazer e colocar realmente esse conjunto de informações num cadastro que o MEC vai disponibilizar. Vai frear um pouco a expansão dos cursos de pós-graduação, como era funcionando antes. Ou você passa a ter pós-graduação, não chamando de pós-graduação como um curso livre, ou então, se chamar como pós-graduação, você tem que ter as regras definidas nesse processo. Então, nós temos realmente caminhos positivos, temos esperança, as perspectivas serão positivas para quem estiver bem estruturado. Se você tem uma instituição, você tem que convir que o seu processo gerencial tem que ser magnífico. Não adianta ser bom, ele tem que ser excelente. Porque o grande problema da educação não é dentro da sala de aula, é antes da sala de aula. Ou seja, a atividade de meio hoje acaba sendo, muitas das vezes, mais importante que a atividade fim. E o que nós temos que verificar é que todas as instituições estão muito preocupadas hoje com a atividade fim. Nós temos avaliação de todo jeito. Se você é uma instituição de escola, média ou grande, você tem avaliador todo dia na sua instituição. Um sai, o outro entra. Quando os desafios não tem os dois ao mesmo tempo. O processo de avaliação foi simplificado, se você tem um conceito preliminar melhor, que você às vezes dispensado, o que é legal, mas na verdade está sendo bom para muitos, ninguém reclama. Quando é ruim, aí as pessoas reclamam. Mas o que nós temos que convir é que há todo um procedimento, todo um critério, que é um critério que leva as instituições a investir fortemente na atividade fim. Mas não esqueçam das atividades meio. Hoje, se você tem um bom gerente, uma boa gerência, você tem uma boa procuradoria institucional, que aliás não basta ter o procurador, você tem que ter a procuradoria institucional estruturada, montada, com todas as regras, ter todo um procedimento administrativo, moderno, que você possa fazer, você terá um desempenho melhor. Então, o que nós queremos, fechando essa nossa parte positiva, nós vamos ter um outro bloco transmitido a partir de um aspecto áudio digital por um grande educador, o professor José Raimundo Romeu, que passará para vocês uma visão sobre aspectos no tema central nosso, das perspectivas da educação, mas nós temos que convir que nós temos esperança que seja um bom ano. Mas esperança, pois nós temos de viver muito tempo, de termos uma paz eterna, etc., mas às vezes não é bem assim na prática.
Mas temos que trabalhar para isso. Obviamente, se você se cuida, você tem perspectivas de viver mais, em tese. Se você tem uma instituição bem cuidada, você tem perspectivas de ter uma avaliação melhor, também em tese. Mas, na prática, o que você precisa ter é ter um bom projeto de qualidade que possa realmente fazer com que você, independente de critérios avaliativos, você esteja caminhando para aquilo que seja o melhor possível. Então, nós queremos encerrar essa nossa fala, desse nosso fórum. Sabemos que o próximo momento é uma discussão nos grupos locais, temos aí as pessoas participando do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Nós temos os grupos locais que debatem, interagem, passam do Instituto as conclusões desses grupos de trabalho que são exatamente ricos nesse ponto. Então, nós queremos, em nome do Instituto, agradecer a participação de todos e esperar que possamos estar juntos em encontros presenciais ou encontros virtuais em próximos momentos. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem colaborado já há mais de 40 anos com instituições de ensino, especialmente no campo do desenvolvimento da qualidade da educação através da gestão educacional. São vários os programas e entre esses programas alguns transmitidos através de tecnologia digital ou vídeo digital e levados em página aberta para instituições em todo o Brasil e em mais de 160 países que assistem regularmente os programas desenvolvidos pelo nosso Instituto. Muito obrigado a todos e um bom dia. Atualmente, o mundo é muito dividido. Os países realmente não são homogêneos. Hoje, pelas televisões, nós podemos saber em tempo real o que ocorre em outros países. E nós vemos que há setores do nosso planeta, países, que vivem situações precárias, vivenciam situações precárias. E se verifica que isso é basicamente decorrente da falta de projetos e de programas de educação adequados nesses países, né? O mundo dito desenvolvido, o mundo civilizado, os países da Europa, principalmente do Oeste, da Ásia, né, a maior parte dos países da Ásia, da América do Norte, por exemplo, Estados Unidos e Canadá sobretudo, esses países foram países que investiram muito em educação. E investiram também porque eles são países que, ao longo dos séculos, foram concentrando riqueza. Eles são os países ricos, né? Então, o mundo vive essa situação que é uma situação curiosa. Quer dizer, os países ricos podem investir muito em educação e com isso se tornam mais ricos. Os países pobres não têm como investir em educação e não tendo como investir em educação, eles vão continuando pobres, né? Por exemplo, vamos analisar a situação das universidades ao longo da história e por várias regiões geográficas. Ora, uma universidade, para atingir a sua plenitude, ou seja, para preparar bem as pessoas, para desenvolver pesquisa, desenvolver conhecimento, e conhecimento que seja apropriado e útil a cada região, para fazer um trabalho social através da extensão, as universidades precisam, por exemplo, de algo fundamental, que são os livros, né? Mas o que adianta uma universidade de um determinado país só ter os livros editados naquele país? Não adianta. As bibliotecas das universidades precisam ser ecléticas, né? Precisam ter livros publicados em todo o mundo, sobre todos os temas, sobre todos os assuntos, não só livros, mas também revistas, publicações que possam ser consultadas pelos pesquisadores. Isso é fundamental. Agora, como é que se compra esses livros? São comprados livros, revistas, assinaturas. A aquisição é feita com moedas fortes. O dólar, o euro, e isso é um impedimento para os países pobres.
Os equipamentos de laboratório. Uma universidade não pode ser apenas de divagações e nenhuma condenação ao pensamento e à difusão do pensamento, mas é preciso também que se desenvolvam as ciências biológicas, as ciências físicas, não é? E aí é preciso que existam laboratórios. Raramente um equipamento pode ser desenvolvido num país mais pobre. Então eles têm que ser adquiridos fora, têm que ser importados. E para isso é preciso da existência de moedas fortes, né? É preciso haver uma circulação de professores. Não adianta um país ter um grupo de professores que são fechados dentro do seu país, só com essa sua realidade. Esses professores têm que conviver, pesquisadores, têm que conviver com outros pesquisadores de outros países. E essa mobilidade, como é que é feita? Através de aviões ou navios, ou somente de aviões, que tem que ser pagos, as passagens são pagas em moeda forte, dólar ou euro, né? E isso é um impedimento para esses países mais pobres. Então, o que se vê é o seguinte: para que uma universidade atinja a sua plenitude, para que ela consiga ser realmente eficiente, e não apenas eficiente para si, nem para a satisfação curricular dos professores e pesquisadores que a compõem, mas para que ela seja útil à sociedade, essas instituições universitárias, elas têm que ter 3 momentos básicos, 3 situações fundamentais e básicas. Primeiro, para uma instituição ser uma universidade, ela tem que ser um local de armazenamento do conhecimento, um local de estocagem do conhecimento. Se uma instituição não tem dentro de si o conhecimento, ela fica semelhante a uma hidroelétrica com uma belíssima barragem, mas que não tem água no reservatório. Quer dizer, não pode gerar energia. A hidrelétrica não pode gerar energia e a universidade também não pode gerar nada se dentro dela não tem conhecimento. E como é que esse conhecimento se estoca? Nos livros, nos periódicos, nos computadores, nos programas de computação, isso é uma coisa mais moderna, nos laboratórios e principalmente nos cérebros dos professores e pesquisadores. Nos cérebros dos professores e pesquisadores. Então, uma instituição, para ser universidade, ela tem que ter, para funcionar bem em termos de educação superior, ela tem que ter o conhecimento estocado e que se estoca pelos livros, pelos computadores, mas sobretudo no cérebro dos professores. Uma segunda etapa, um segundo momento da instituição para ser universidade, é ela ter capacidade de transformar esse conhecimento estocado em ciência. Vamos dizer até de uma outra maneira para ficar talvez mais claro. Em vez de dizer ter conhecimento estocado, eu diria, primeira etapa, ter informação estocada. Informação estocada, né? E a segunda etapa seria a transformação dessa informação em conhecimento. Porque, por exemplo, os arquivos têm informação estocada. Qualquer arquivo público, qualquer arquivo particular, tem informação estocada. Mas se alguém não for trabalhar aquele acervo, essa informação não se transforma em conhecimento. Ela fica lá apenas como um repositório. O arquivo é um repositório, mas sem utilidade. Então, a segunda etapa para uma instituição ser realmente capaz em termos de educação superior é ela ter essa capacidade de transformar a informação estocada em conhecimento. E há uma terceira etapa, que seria uma etapa ainda mais, eu diria importante, mas que talvez nem todas consigam atingir. Essas instituições elas precisam ser capazes de transformar o conhecimento que elas geraram a partir das informações, que elas transmitem aos seus alunos, mas de transformar esses conhecimentos em sabedoria. Quando é que um conhecimento se torna sabedoria? Quando esse conhecimento passa a ser do domínio da sociedade. A sociedade passa a usar esse conhecimento no seu dia a dia,
E as pessoas sabem, mesmo nunca estudaram aquilo, mas sabem que o papel daquele conhecimento transformado que se torna sabedoria. Por exemplo, hoje qualquer pessoa fala assim, eu vou tomar um antibiótico. O antibiótico eram informações que se transformaram em conhecimentos dentro do setor da pesquisa, do setor universitário, e que hoje é do domínio público. Uma pessoa aperta um botãozinho na parede e aparece clareia um cômodo. É exatamente o uso da eletricidade, que era uma coisa, estudo da física, dos laboratórios, das instituições, e que hoje é do domínio público. Então, não há possibilidade de um país ser desenvolvido, e ser desenvolvido não é ser rico, não. Antes de ser um país justo, onde todos os seus cidadãos possam almejar aquilo que é a grande aventura do homem, que é a busca da felicidade. Onde todos possam almejar a felicidade e possam tentar conquistar essa felicidade. E mais do que isso, cada um estabelecendo que para si é essa felicidade, não sendo condicionado por outros setores da sociedade. Mas esses países justos são aqueles que têm sistemas de educação de qualidade. Quer dizer, tem um sistema universitário, eu falo mais de universitário, porque foi onde eu vivi toda a minha vida, de educação superior, porque foi onde eu vivi toda a minha vida. Mas em muitos países do mundo, nós temos muitas instituições que são ditas universidades, mas que não estocam a informação, não transformam a informação em conhecimento e não transformam esse conhecimento em sabedoria. Né? E se nós formos verificar no mapa mundi, nós vamos ver que isso está muito bem delineado. Onde é que estão essas instituições que realmente são capazes de ter uma boa atividade, um bom desempenho e possam servir a sua sociedade? Nos países ricos. Né? Então, me parece que se alguma coisa não for feita no panorama internacional, possivelmente nós vamos agravar esse quadro de desigualdades que se verifica entre países, mas que acaba se refletindo dentro de cada país nas desigualdades individuais, nas desigualdades entre as pessoas. Né? E principalmente nesse mundo hoje dominado por novas tecnologias. Né? Quer dizer, eu quando jovem eu não sabia que algum dia eu ficaria dependente de um computador, ou que eu ficaria dependente de um telefone celular. Consegui viver sem isso, mas hoje eu já não sei se conseguiria. Né? Por quê? Porque essas novas concepções, novas ideias que se transformaram e que são chamadas de tecnologias, hoje elas condicionam a existência das sociedades. Né? E cada vez mais nós verificamos que aquelas sociedades mais ricas, aqueles países mais ricos, vão dispor dessas tecnologias, vão ter outras tecnologias, e nós vamos ficando cada vez mais isolados de todos, cada vez mais isolados desse conjunto. Então, eu acho que o grande perigo dos próximos anos, e isso não é muito remoto não, é um aumento das desigualdades com um aumento da exclusão social. Né? Se nós olharmos para a Europa do Oeste, olharmos para a nossa América do Sul, nós vamos ver claramente que isso acontece. E por que acontece? Acontece exatamente por essa desigualdade. Então, eu pensaria que seria talvez hora de, a nível mundial, se pensar, e os países pobres têm que pleitear isso, um plano
de ajuda internacional para a educação. Eu considero que se um país for bem em termos de educação, que todos os problemas vão ser resolvidos. O problema da saúde, o problema do crescimento demográfico, o problema da alimentação, o problema do emprego. Né? Porque se as pessoas forem educadas, elas vão ser mais conscientes, elas vão entender que o ser humano é basicamente um ser que tem direitos. São seus direitos humanos e vão saber lutar conscientemente e coerentemente e racionalmente por esses direitos. Né? Nós tivemos no século passado, há 50, 60 anos atrás, um exemplo de um plano, que não foi um plano internacional, mas foi um plano norte-americano, que recuperou a Europa. A Europa, depois da guerra, estava devastada. Devastada, fisicamente, moralmente, não havia empregos, as indústrias foram destruídas, as escolas foram destruídas, era um caos. Então, um general norte-americano, que foi o comandante-chefe das tropas aliadas, das forças aliadas, o general George Marshall, que tinha sido convidado para ser o secretário de Estado, ou seja, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, logo depois do pós-guerra, o George Marshall lançou um plano que acabou historicamente sendo chamado de Plano Marshall, que foi o plano de recuperação da Europa. Né? E hoje a Europa é o que é, porque o Plano Marshall existiu, injetou recursos para que a Europa pudesse voltar ao seu status até um status condizente com a sua história muito mais longa, muito mais antiga do que a história da Norte América. Né? Mas o Plano Marshall, já que eu falei nele, tinha uma doutrina. E essa doutrina foi enunciada pelo general Marshall, George Marshall, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1947. São 60 anos atrás, quando ele recebeu ali um título de doutor honoris causa, por ter sido comandante dos aliados e por ser então o secretário de Estado norte-americano. E nessa ocasião é que ele lançou o Plano Marshall, a ideia do Plano Marshall. E no discurso de agradecimento pelo título e também de lançamento, o general disse o seguinte, palavras textuais, entre aspas, os Estados Unidos da América do Norte nunca devem lutar contra países ou doutrinas, mas devem lutar permanentemente contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos. Porque enquanto essas coisas persistirem, essas situações persistirem no mundo, não haverá paz nem estabilidade política. Veja bem, é um dever, ele falou sem ferir os Estados Unidos, mas eu acho que é um dever dos países ricos lutarem para que não haja no mundo pobreza, fome, desespero ou caos. Porque esses são os ingredientes para as guerras, para o terrorismo, enfim, para as perturbações sociais. Ele diz, se essas situações persistirem, se a fome, a pobreza, o caos e o desespero persistirem, não vai haver paz nem estabilidade política. Bom, 60 anos depois, o mundo continuou dividido, a riqueza continua concentrada e a pobreza continua a existir em muitas partes do mundo, que por isso se tornam incapazes de ter sistemas educacionais competentes e, através desses sistemas educacionais, promoverem o ser humano para que todos os homens, sem exceção, em todo o mundo, tenham acesso aos seus direitos fundamentais, porque são seus direitos humanos, e mais do que isso, possam ser agentes do seu próprio crescimento e da sua própria realização. Não é?
Então, eu acho que a grande perspectiva para o mundo futuro é acabar com essa desigualdade educacional que existe no mundo. Esse é o preço que tem que ser pago para que o mundo seja mais igual. E certamente é um preço muito barato que se pagará para que haja paz, para que haja mais compreensão entre os povos, para que outros problemas decorrentes da pobreza sejam então eliminados. Para que, vindo para o Brasil, nós vemos aí nos jornais que a Amazônia vai sendo devastada. Em muitas ocasiões, essa devastação é fruto também da pobreza. Ou da busca de novas iniciativas, de novos espaços, porque os outros estão esgotados. A maior parte da terra no Brasil está concentrada em poucas mãos e são terras improdutivas, mas ninguém pode mexer. Então você pode para lá derrubar árvore no centro-oeste, na Amazônia, em busca de um local para poder viver e tal. Claro, tem as grandes corporações, elas são criminosas e têm dinheiro e fazem aquilo conscientemente e tal. Mas, enfim, se nós acabarmos com a pobreza através da educação, certamente nós vamos ter problemas como esse, do meio ambiente e tal, todos eles também resolvidos. Mas falando aqui do Brasil, eu acho que a situação da educação brasileira é muito grave. E agora me atrevo a falar também da educação básica e fundamental, embora nunca tenha vivido intensamente essa fase, né? Mas eu acho que a situação é extremamente grave e eu consigo vislumbrar posso estar completamente errado, mas eu acho que eu tenho uma teoria a respeito dessa má qualidade. E o que eu penso é o seguinte: de um tempo para cá no Brasil, houve aí um movimento para se acabar com os subsídios. O governo não deve subsidiar nada. As coisas não devem ser subsidiadas. Cada coisa tem o seu custo e esse custo tem que ser sustentado, né? Mas, curiosamente, há um setor aqui no Brasil que continua a ser subsidiado. E esse setor é o setor da educação. E talvez não muitas pessoas se deem conta disso, né? É um setor subsidiado. Por quê? Vejam, frequentemente nós temos greves de professores. E praticamente desde que eu leio jornais, todo governador chega num determinado momento, governador de estado, por exemplo, ou prefeito e tal, mas o governador chega num determinado momento, tem uma greve de professores. E, invariavelmente, todos os governadores dizem: eu gostaria de estar pagando mais aos professores. Os professores merecem receber mais, mas eu pago aquilo que eu posso pagar. O que você entende de uma declaração dessas? Feita invariavelmente por todos os governadores, depois que acaba uma greve, ou durante a greve tal, de professores. Eu entendo o seguinte: é que o governador reconhece que o custo do processo educacional, custo real, é muito maior do que o custo realizado. A despesa com a educação deveria ser muito maior do que aquela despesa que é realizada. E o governador confessa isso. Eu deveria estar pagando muito mais, mas só isso que eu posso pagar. Ora, o que significa? Se o custo real é mais alto do que o custo realizado, é porque é um subsídio. Só que, normalmente, nos outros casos todos, tivemos subsídio aqui no Brasil para gasolina, subsídio para energia, quem pagava o subsídio era o Estado. E no caso da educação, quem que paga? É o professor, com a retenção de parte do seu salário justo, que não é pago e é retido porque disse que não pode pagar.
Então, a educação fundamental, a educação média no Brasil, é subsidiada pelos professores. Isso é real. E, gente, como é que pode funcionar um processo em que o agente fundamental desse processo é que paga o processo se desenvolver? Então, eu acho que a grande questão brasileira é essa: acabar com o subsídio na educação. E como? Como é que se consegue isso? Há meios. Olha, o Brasil, tudo aquilo que quis fazer até hoje, fez. Maracanã, programa do álcool, tem uma série de coisas. Itaipu Nacional, grandes empreendimentos que foram pensados nesse país foram realizados. Por que não tomar como grande empreendimento educação de qualidade para todos os brasileiros na faixa etária adequada? E aí vem aquela história, assim como eu digo, que acompanhei durante todos esses anos, greves de professores, declarações de governador que devia estar pagando mais, mas está pagando menos, eu nunca vi, durante todos esses anos em que eu procurei me informar, nunca ouvi falar de um governador, de um prefeito, de um presidente, que tivesse procurado saber quanto custaria o processo educacional de qualidade para todos os alunos que tivessem, que quisessem participar do setor público da educação pública. Nunca. Agora mesmo, estamos aí no 2008, vamos ter em 2014 Copa do Mundo no Brasil. Já foi reunida uma comissão de notáveis que já sabe quanto vai custar a Copa do Mundo em 2014. E aí? Vamos buscar recursos para que a Copa do Mundo se realize. É claro que se fosse outro país, talvez, não sei, mas no Brasil sempre esses custos vão ser ultrapassados, vão ter outras coisas aí, mas já sabe. As Olimpíadas do Rio, o Pan-Americano do Rio, antes da realização, se procurou saber quanto custava. E foram procurar recursos para que ele fosse bem sucedido. Né? Gente, ninguém começa a construir uma hidrelétrica sem saber quanto custa. Ninguém começa a construir uma hidrelétrica e no meio do caminho dizendo não tem mais dinheiro, então não pode botar mais cimento, vamos botar só areia na barragem. Isso não existe. Por quê? Porque sabe quanto custa e se procuram os recursos para que aquilo se desenvolva. Na educação, não. Nunca um governante, a nível nacional, estadual, municipal, procurou saber quanto custa a educação de qualidade para todos os alunos daquela faixa adequada, etária, que quisessem educação pública, pudessem ter uma educação de qualidade. Né? E aí, sabendo quanto custa, é buscar recursos. Né? O Brasil agora, ultimamente, discutiu muito aí esse imposto, né, que é CPMF, né? Que não é bem um imposto, é uma contribuição, né? Contribuição é um eufemismo, mas não tem imposto. O Brasil tem uma outra contribuição que vem do tempo de Getúlio Vargas, chamada salário educação. Ora, se o salário de educação fosse aprimorado, suprimisse as isenções dessa contribuição, só aí podia ser uma quantidade imensa de recursos com os quais se podia realmente atingir os valores necessários para que a educação fosse de qualidade. Então, quer dizer, não cabe aqui dizer de onde vão tirar esse dinheiro, mas realmente é possível fazer com que esses recursos apareçam desde que se queira. E aí vem a grande questão. E estou falando da escola básica, da escola média e também da universidade. Também na universidade. Hoje no Brasil se procura estabelecer que a universidade deve ser custeada, a educação superior deve ser custeada pelos próprios alunos. Isso é impossível. Uma instituição de qualidade, essa que tem informação, transforma em conhecimento, transforma em sabedoria,
não pode ser custeada apenas por pagamento de aluno. Não pode. Então o Brasil está caindo num equívoco. Hoje 80% ou mais dos estudantes estão em entidades onde pagam, e essas instituições, a maior parte delas quer viver daquilo que entra com pagamento do aluno, e nunca vai poder prestar o serviço que deveria prestar, não só por questão de qualidade, mas por questão da sua missão, por questão da sua destinação. Mas o dia que nós tivermos aqui no Brasil essa qualidade, saber quanto custa, quantos que recursos, nós vamos chegar a uma situação desse país de uma busca da igualdade. O Brasil talvez seja o país mais dividido do mundo, entre ricos e pobres. Eu conheço bastante o mundo, nunca vi um país tão dividido. E aqui em cidades como o Rio de Janeiro, essa extrema pobreza convivendo com extrema riqueza junto ali. Né? Na zona sul do Rio, isso é claro. Né? E isso não pode ser resolvido de um momento para o outro. De forma nenhuma. O filho do rico pode ter um carro, o filho do pobre não terá. Nem hoje, nem em pouco tempo. O filho do rico terá roupas melhores, o pobre não. Terá programas de saúde melhores, o pobre não. Terá alimentação melhor, o pobre não. Mas há uma coisa que pode ser dada de igual qualidade para o filho do rico ou para o filho do pobre amanhã, que é educação. Isso é algo facílimo de ser feito. Você, de repente, não vai transformar o rico, o pobre, num comprador que vai comprar um carro e vai dar para o filho. Mas o filho do pobre pode estar na mesma escola que o filho do rico e a escola da mesma qualidade. Em uma geração, você acaba com a pobreza no país, você acaba com a desigualdade do país, você passa a ter um país sem violência, um país justo, um país amável, esse país que sempre foi, por tradição, né, essa questão do brasileiro cordial, que mais do que tradição ou fama, isso realmente é a realidade, até por herança dos nossos antepassados portugueses. Né? Então, eu vejo, em termos de Brasil, a minha perspectiva é que realmente se haja um movimento nacional, e dos governantes também, e da sociedade pressionando esses governantes, para que eles saibam, procurem saber qual é o custo da educação pública de qualidade. Quero deixar bem claro que eu não sou contra a educação privada. Eu estudei meu ensino primário, médio, no Colégio Salesiano, do Estado Salesiano particular, por uma opção dos meus pais. E devo muito a esse colégio, Colégio Salesiano Santa Rosa. Não sou contra a educação particular, mas a educação particular deve ser uma opção para aqueles que quiserem. E não como hoje acontece na educação superior brasileira, que as pessoas não entram nas instituições públicas e são compelidos a ir para as instituições particulares. Não por escolha, mas por falta de possibilidade de atendimento no setor particular. Né? Eu penso que essas duas questões que eu apontei, primeiro, é preciso ter um movimento internacional. E acho que países como o Brasil, os presidentes do Brasil, do México, de Argentina, e Venezuela mesmo, né, usar toda a energia desses governantes para fazer com que os países ricos, que concentram a riqueza, compreendam. E não é ajuda. Não é uma ajuda paternalista, de dar o que sobra, não. Compreendam que é preciso apoiar os países pobres. E dando alimento que sobra, dando leite em pó que sobrou, não. Ajudando esses países a terem processos de educação de alta qualidade. Esse é um caminho para se buscar um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo de justiça em que todos tenham acesso aos seus direitos. No caso brasileiro, realmente é preciso ter uma mobilização de mentalidades, é preciso que a sociedade entenda o papel da educação, e esse é um problema também, por quê?
Porque os ricos têm sua escola, pagam sua escola de alta qualidade para seus filhos e não querem saber do resto. Hoje tem um grande número de brasileiros jovens estudando, sobretudo nos Estados Unidos da América do Norte. As famílias ricas estão indo para lá estudar. Tá? E compreendo que é preciso um movimento, não para mandar os filhos para o exterior, mas que todos têm que se importar com o problema da educação, que não é um problema de cada um, de cada família, mas é um problema da sociedade. E só assim nós teremos instituições de qualidade. Terminando, eu falaria de um último problema, que é o seguinte: hoje nós temos no exterior uma quantidade imensa de jovens brasileiros que foram para o exterior se mestrar, se doutorar e não voltaram. Por quê? Porque não gostam do Brasil? Não. Porque não voltaram muitos e não encontraram aqui condições de trabalho. Então é preciso que também compreendam e acabam com essa dicotomia. Não pode aplicar na universidade porque tem que aplicar no ensino fundamental. Não, tem que aplicar em todo o sistema educacional. Inclusive as universidades são as grandes geradoras de ciência e as grandes produtoras de tecnologia. É impossível que um país ensolarado como esse não detenha as tecnologias e a ciência da tecnologia, por exemplo, da energia solar, cada vez mais barateada. É impossível que esse país, que tem a segunda biodiversidade do mundo, só depois da Colômbia, não tenham pessoas aqui trabalhando capazes de transformar essa grande biodiversidade em fármacos, em remédios, em produtos que beneficiem o ser humano brasileiro. Mas que a minha perspectiva, eu continuo com uma grande esperança, me dediquei à educação, mais à educação superior, e a educação superior se reflete nos outros níveis da educação, eles são integrados, não há uma diferença. Então, acredito na educação, tenho esperança, e minha grande perspectiva do Brasil é de que a sociedade dos governantes compreenda o papel fundamental da educação, não de forma retórica, mas de forma concreta, fazendo com que os processos sejam de qualidade. São caros, mas têm que ser desenvolvidos. E no mundo, que nós temos um mundo de paz, de justiça, e isso vai acontecer quando houver melhor distribuição de riqueza, quando houver mais compreensão entre os povos, quando os países estiverem mais homogêneos e com processos educacionais da mesma qualidade. As grandes universidades do mundo estão concentradas na Europa e nos Estados Unidos. Fizeram um ranking e as outras. Eu espero que no futuro, nesse ranking, nesse catálogo, apareçam muitas universidades da América do Sul, da África e, sobretudo, as universidades brasileiras. Apresentamos neste fórum o nosso curso de Administração da Educação. Foi elaborado com o objetivo de oferecer aos profissionais que atuam na área de educação maiores conhecimentos dos processos administrativos, que, em conjunto com a área pedagógica, possibilita maior desempenho e qualidade no desenvolvimento das suas funções de planejamento, organização, direção e controle, assim como na geração de benefícios financeiros. O programa de administração da educação foi dividido em 4 partes: técnicas de administração, recursos humanos, econômico, financeiro e legislação específica da educação. Todas têm por finalidade colaborar com o sucesso da gestão e do autoconhecimento, possibilitando inovações, melhorias constantes, a maior competitividade. A metodologia de educação à distância permite que sejam atendidas todas as regiões brasileiras e estabelecimento de quaisquer níveis, democratizando as formas de enriquecimento qualitativo dos gestores educacionais. Ao final do curso, o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação pretende ter contribuído de modo eficaz com seu enriquecimento profissional, ampliando suas possibilidades no mercado de trabalho altamente competitivo, permeado pela vertiginosa evolução tecnológica. Cada unidade de ensino tem carga equivalente a 80 horas de estudos e, para a integralização do curso, são necessárias 400 horas. São 4 unidades por 80 horas e mais 80 horas de produção científica. Mas você pode estudar no seu ritmo de aprendizagem. A flexibilidade é uma das maiores características da educação à distância. Você faz o seu horário de estudo.
Quanto à estrutura curricular, o ensino está dividido em 4 unidades didáticas estruturadas como cursos independentes, mas interrelacionados, e ainda um trabalho de conclusão de curso, que será uma produção científica. Formado pelas unidades de técnicas de administração da educação, legislação educacional brasileira, recursos humanos na educação, e tendo como unidades didáticas optativas a introdução ao direito educacional, ou direito educacional brasileiro, ou direito educacional constitucional, ou administração da pequena e média escola, ou administração da educação à distância, a legislação aplicável à educação à distância, ou recursos humanos para a educação à distância e, finalizando, material didático para a educação à distância. Essas unidades são optativas para a conclusão das 400 horas. Mais informações através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelos telefones 21 3905 0964 ou 21 3471 6301. Visite o nosso site www.ipai.com.br e entre no menu Aprendizagem à Distância, que obterão maiores informações sobre os nossos cursos de aprendizagem à distância. Este programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAI, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 18 de fevereiro de 2014, e contou com a colaboração da equipe de comunicação do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br continua disponível para a sua participação. Para a inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo site www.ipai.com.br. O Fórum Virtual de Administração da Educação termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.